Quer ter o controle total na gestão da sua clínica? Então você precisa conhecer o Blue Dental. Prepare-se para descobrir como essa plataforma vai transformar a maneira de como você administra a sua clínica. Gostou? Então acesse bluedental.com.br e aproveite todas as ferramentas gratuitas que esse sistema oferece, sem carência, sem prazo e totalmente gratuito. Graduação, mestrado e doutorado em ortodontia pela USP. Especialização em DTM e dores orofaciais pela IEO. Professora de ortodontia da FOB, USP. Com vocês, Ana Cláudia Conte. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, pela empresa Morelli, que eu também agradeço todas as oportunidades de pesquisa, que eles sempre estão muito abertos, para que a gente possa atuar, a gente que trabalha na área acadêmica, e a gente realmente, essa parceria com as empresas é muito importante para que a gente possa, então, testar, e evoluir, na ciência. E hoje, então, a gente vai falar sobre o tratamento da mordida aberta, o tratamento precoce, e a gente vai dar algumas dicas de como superar, algumas taxas de recidiva que a gente venha a ter, quando o paciente, então, passa para a fase de dentadura permanente. Então, quando a gente fala em correção da mordida aberta, a gente que meio que subentende, que ela está entre as más oclusões, que nós devemos, então, iniciar o tratamento precoce. Então, quando a gente fala em precocidade, o que isso quer dizer? O que significa o termo precoce? Precoce é utilizado para adjetivar determinado acontecimento prematuro, antecipado e extemporâneo. Por que a gente usa esse termo quando a gente trata os nossos pacientes infantis? Porque no passado, a ortodontia ela era voltada a tratar os pacientes na dentadura permanente. Então, quando a gente começou a instituir os protocolos na dentadura mista, logicamente, então, os autores começaram a usar o termo precoce. Precoce, no nosso caso, significa prematuro, precoce ao desenvolvimento completo da oclusão, que seria o estágio de dentadura permanente. Então, quando a gente pensa em precocidade, eu lembro muito do filme da Alice, que você precisa, então, ter acesso ao paciente no momento oportuno, que seria esse estágio da dentadura mista. Então, no filme, não sei se vocês já assistiram, o coelho, ele corre com o relógio, ele corre contra o tempo. E é o que a gente deveria, a nossa atuação, para a gente poder ter acesso ao paciente na melhor fase para a correção dessa má oclusão. Eu acho que... Me dê licença. E aí nós vamos, então, como Alice, correr atrás do paciente, para que a gente possa, então, atender esse paciente no momento ideal, que seria o início, da dentadura mista, ou a partir aí dos 5 anos de idade, ou quando inicia a troca dos dentes, que seria o momento ideal para que a gente faça a intervenção. Então, sempre pensando no início da dentadura mista, que é justamente a campanha do Júlio Laranja, ela estimula, que os pais levem os filhos para a consulta, a primeira consulta com o ortodontista, para que a gente, então, possa fazer o diagnóstico das más oclusões. Então, diante dessa primeira consulta odontológica ou ortodôntica, nós vamos, então,
fazer o diagnóstico das más oclusões que vão ser importantes que a gente considere durante essa fase. Quais são essas más oclusões, né? Então, a gente vê que a mordida aberta, ela está lá em primeiro lugar. Por quê? Porque ela é a mais prevalente nessa faixa etária. Então, a cada pacientes nessa faixa etária que vai ao seu consultório, muitos deles terão a mordida aberta, né? A mordida cruzada vem em segundo lugar. E aí, então, né, as outras más oclusões que nós, então, também nos preocupamos em intervir nesse momento precoce, né? A mordida cruzada anterior, padrão 3 e, em alguns casos, o padrão 2. Então, a mordida aberta anterior, ela é a mais prevalente nessa faixa etária e nós, então, vamos fazer o diagnóstico clínico, né? A gente não precisa de nenhum exame complementar para fazer esse diagnóstico, né? Simples olhar clínico para o paciente com os dentes em oclusão, intercuspidados, e a gente observa essa ausência de trespasse positivo, indicando, então, que esse paciente apresenta a mordida aberta. Em termos de prevalência, olha que interessante, essa revisão sistemática publicada recentemente, os autores viram que de 2 a 16 anos, né, então, de criança até o completo estabelecimento da oclusão, nós temos aí em torno de 16% de pacientes com mordida aberta. E esse trabalho, ele mostra, né, a prevalência de acordo com o continente. E olha que interessante esse dado. Nós temos que na América do Sul, a maior prevalência da mordida aberta é aqui. Isso talvez a gente possa fazer uma reflexão que, se a gente excluir o padrão facial, talvez os hábitos, né, envolvidos na etiologia dessa maloclusão, talvez nos países nossos, né, latinos, a gente tem essa forma de educar os filhos e ser mais permissivos em relação aos hábitos. É apenas uma reflexão, né? Eu estou pensando, fazendo uma inferência a respeito desses dados da literatura. Então, essa maloclusão, ela na dentadura decídua, ela comete em torno de 35% e esse valor diminui com o avançar da idade. E na dentadura mista, de acordo com os trabalhos aqui no Brasil, a gente encontra uma prevalência de 17%. Por que esses dados, né, mostram essa diminuição? Justamente, né, pela diminuição dos hábitos bucais deletérios da dentadura decídua para dentadura permanente. Então, a gente sabe que a sucção de chupeta, ela tem uma prevalência de 75% das crianças e esse valor cai para 11%, né, quando a criança entra na fase de dentadura mista. Então, isso mostra, talvez, né, essa influência dos hábitos, principalmente os hábitos de sucção, na etiologia dessa maloclusão. Tá certo que os outros hábitos também são importantes, mas veja que a sucção de dedos e chupeta, ela está em primeiro lugar como o fator mais importante para essa maloclusão. Se a gente for olhar pacientes que sugam, né, pacientes que fazem o hábito de sucção, a gente tem aqui que quase 50% apresenta mordida aberta. Né, se a gente olhar que tem a mordida aberta associada à mordida cruzada, mais 30%, ou seja, quase 80% das crianças com hábitos de sucção vão apresentar essa maloclusão, né? Então, a gente consegue identificar o quanto essa maloclusão ela é influenciada pelos hábitos de sucção. A chupeta e o dedo, né? Logicamente, a chupeta ela é mais prevalente, né, do que o dedo, porém, a chupeta é mais fácil de ser abandonada pela criança do que o dedo. Né? Portanto, a gente sempre orienta os pais para tentar trocar, né, desde pequenininho, a chupeta pelo dedo. Né? Então, tanto a mordida aberta quanto a mordida cruzada posterior são as más oclusões mais relacionadas aos hábitos de sucção. E o hábito de sucção de chupeta, ele é o que mais persiste, tá? Então, se a gente avaliar a partir dos 5 anos de idade, se a gente for olhar aqui a chupeta, né, e aqui a sucção digital,
a gente observa aqui, nitidamente, a gente observa uma diminuição, né, desses hábitos. Está travando. Desses hábitos com o passar do tempo. E veja, a sucção digital ela ainda persiste na dentadura mista em torno de 4%, né, das crianças. Então, essa visão, né, mostra o quanto nós temos que nos preocupar com os pacientes que fazem esse hábito. E a interposição lingual também, né? Então, veja, nas crianças com mordida aberta, 65% apresentam essa interposição lingual. Então, é um dado muito importante para que a gente também avalie em relação ao tratamento, né, dessa maloclusão, visando a correção junto na equipe com a parte da terapia miofuncional. E o outro hábito também, que a gente sabe que tem uma influência, é a respiração bucal, né, que também deve ser considerado durante esse diagnóstico para que o paciente seja, então, encaminhado para o médico otorrino para descobrir as causas dessa respiração bucal. Bom, de uma certa forma, a gente sabe a influência desses hábitos nessa maloclusão e nós, então, entendemos que a interceptação, a interrupção desses hábitos é o primeiro passo para o sucesso no tratamento da mordida aberta anterior. Então, se a gente pensar no primeiro passo, o primeiro desafio é o abandono do hábito, né? Então, quanto mais precoce, menor as chances, né, dele apresentar, então, um distúrbio oclusal, né? Então, uma maneira de interceptar, né, os hábitos para melhorar a correção da maloclusão e evitar também, né, que ela persista. Outro dado importante é o padrão de crescimento. A gente sabe que as crianças que apresentam um padrão de crescimento mais vertical, associado ao hábito de sucção, a gente aumenta muito a chance dessa criança apresentar a maloclusão. Então, aqui a gente tem até em 36%, né? Aumenta muito essa chance. Então, a gente não pode deixar de avaliar o crescimento, né? O quanto isso pode influenciar. E quando a gente pensa que isso é genético, né? A influência do padrão que é herdado geneticamente, nós temos pouca influência sobre isso, né? A gente pode controlar os hábitos deletérios, né? Mas nós não temos como, né, controlar. A gente pode utilizar aparelhos ortopédicos, mas o padrão é inerente ao paciente e ele é mais suscetível a apresentar essa maloclusão, principalmente quando em combinação com a sucção de dedos e chupeta. E a gente tem uma classificação dessa maloclusão que ela está muito relacionada aos fatores etiológicos e também em termos de prognóstico de tratamento. Então, veja, a mordida aberta dentoalveolar, né, ela está mais relacionada aos hábitos de sucção, né, e a mordida aberta esquelética, que envolve as bases ósseas, a maxila e a mandíbula, está mais relacionada ao padrão de crescimento. Então, aqui, né, o prognóstico não é tão favorável quanto a mordida aberta que só envolve os dentes e o alvéolo e o osso alveolar, né? Então, aqui a gente tem um prognóstico mais favorável em relação à mordida aberta esquelética, né? Que envolve também as bases ósseas. Então, uma vez que você já fez o diagnóstico, né? Você já, então, investigou os fatores etiológicos, nós vamos tratar a maloclusão, nós devemos tratá-la o quanto antes, né? Qual é o timing desse tratamento? Quando nós devemos tratar? Então, veja, na dentadura decídua, como via de regra, a gente não vai iniciar o tratamento. Então, se perguntar, mas eu não posso tratar na dentadura decídua? Você não deve. Né? Por quê? Porque existe uma grande chance da remoção do hábito, a criança então apresentar a autocorreção ou uma correção espontânea dessa maloclusão. Então, por que você vai intervir numa criança, né,
que ela tem chance da maloclusão ser corrigida, você vai fazer um sobretratamento, né? E é desnecessário, né? Um tratamento que não é necessário. Então, a gente sabe, a literatura mostra, né, que nós temos a chance de fechamento de 50% a 100%, quando o hábito ele é interrompido, né, antes do início da troca dos dentes. Por que existe essa variação? Nessa revisão sistemática, os autores mostram que depende, né, de fatores que são muitas vezes inerentes ao paciente. Né? Se ele trocou a chupeta, mas ele tem interposição de língua, né, ou se ele é um respirador bucal, são outros fatores que influenciam. O outro fator é a ausência de selamento labial. O selamento labial, ele é importante para ajudar no fechamento espontâneo dessa maloclusão. Então, esses fatores, né, secundários, aí, muitas vezes vão interferir do sucesso dessa autocorreção ou não. Então, veja, esse paciente na dentadura decídua, ele abandonou o hábito, né? E aí, um ano depois, ele estava com a maloclusão totalmente corrigida. Então, a dentadura decídua também tem o fato da criança ser muito nova e ela não tem maturidade para o tratamento. Então, a gente aguarda e instrui os pais para que a criança abandone o hábito, né? Então, antes do início da troca dos dentes. Mas a gente só vai acompanhar o paciente nesse período. E a gente, então, no início da dentadura mista, né, a literatura mostra que seria a fase ideal para que a gente comece, então, a intervir nessa maloclusão. E o tratamento seria o quê? A interrupção de hábitos bucais. O aparelho padrão ouro é a grade palatina, né, que vai, então, ajudar, né, no tratamento, uma vez que ele vai impedir a língua de se interpor e impedir o hábito de sucção, seja ele de chupeta ou dedo. Então, você vai permitir que a oclusão, ela continue o desenvolvimento da oclusão sem interferências. Então, veja, lá na FOB, em Bauru, né, nós temos 2 alunos de doutorado, orientados pela professora Daniela Garibe, que o Henrique, né, ele avaliou se realmente, né, a época de tratamento influencia. Então, o Henrique ele estudou pacientes no início da dentadura mista e pacientes numa dentadura mista mais tardia. Então, ele fez o quê? Ele instalou a grade palatina fixa nesses pacientes, né? Então, eram 15 do grupo tratado precocemente e 16 do grupo tratado ao final da dentadura mista. E o dado mais importante, né, da tese ainda não está publicado, tá? Eles defenderam esse ano, no início do ano, então ainda a gente não tem o trabalho publicado, mas em relação à taxa de sucesso, né, no tratamento precoce, nós tivemos então um insucesso, né? Depois de um ano, a mordida aberta não havia sido corrigida em 13%, no grupo precoce. E no grupo tardio, tratado tardiamente, com o mesmo protocolo, pelo mesmo tempo de tratamento, nós tivemos uma taxa de insucesso, né, de 37%. Então, a literatura, a gente tem outros trabalhos, né, mostrando isso, mas a gente comprova que, lógico, a janela de oportunidades ideal é o início da dentadura mista, mas a gente consegue corrigir tardiamente, né? Então, se o paciente não vier antes, nós vamos, então, fazer a intervenção tardia. Mas o ideal, se a gente pensar em tempo de tratamento, nós deveremos, então, tratar precocemente, no início da dentadura mista. Então, bem no início é a fase ideal e nós não podemos estar atrasados em relação a isso, né? Então, nós vamos não podemos estar atrasados, não podemos perder a hora do chá, né? Então, o tratamento no início da dentadura mista, ele visa, né, a gente vai melhorar a função mastigatória,
Então, você vai ter um impacto na função mastigatória, principalmente em relação à deglutição, né? É um fator favorável à correção quanto antes na dentadura mista. Nós temos um impacto estético e social, né? A gente sabe que um dos motivos, em termos de características corpóreas, o que mais leva um paciente a sofrer bullying é a má oclusão dos dentes. Mais do que obesidade, mais do que o paciente ser baixinho, usar óculos, ter espinha, tá? Então, tem alguns trabalhos comprovando isso, né? E se a gente pensar nos dentes anteriores, eles são o cartão de visitas, né? A comissão de frente. Então, uma má oclusão que envolve a região anterior, ela tem um impacto estético muito grande. Então, você corrigir essa má oclusão o quanto antes, você vai melhorar também essa parte estética e social, né? A criança vai se sentir mais à vontade para se relacionar socialmente. Tem um impacto também na melhora da qualidade de vida, tá? Porque a má oclusão, ela também tem um impacto ruim em relação à qualidade de vida das crianças. E o tratamento precoce, ele auxilia na fase corretiva. De que forma? Se você tratar precocemente, você vai diminuir a necessidade de uma intervenção mais complexa na dentadura permanente, muitas vezes envolvendo a extração dentária. Tá? Então, o tratamento precoce ele tem várias vantagens, né? E também em relação ao tratamento complexo, que se você não tratar, né, essa criança na dentadura permanente, o tratamento talvez seja mais longo, mais complexo. Mas qual o protocolo que nós devemos, então, utilizar, né, para a correção? A gente tem a grade palatina fixa, a grade removível e nós temos os esporões linguais. Então, de acordo com esse trabalho, que é também de revisão sistemática e meta-análise, ele comparou os 3 protocolos. E esses autores concluem que os efeitos são similares. Então, a gente consegue corrigir com qualquer um desses aparatos. Tanto a grade fixa quanto removível, quanto os esporões. Nesse trabalho realizado em Londrina, na Unopar, né, eles compararam também um 4º protocolo, que é o protocolo da mentoneira, tá? Que é para controle vertical. E aqui, né, são os valores do quanto o overbite corrigiu durante um ano de tratamento. Então, embora a gente não tenha encontrado diferença estatística entre os 4 protocolos, a gente observa que a grade fixa teve um impacto um pouquinho maior, mas isso não foi estatisticamente significante, tá? Então, eu acho que nós temos que individualizar, né? Por quê? Porque, na verdade, se você colocar um aparelho removível, o paciente, você depende da colaboração do paciente para usar, né? Então, eu sou muito favorável à grade fixa, né? Porque você não conta com a colaboração do paciente. Imagina o paciente vai tirar o aparelho e colocar a chupeta na boca, né? Então, a gente prefere a grade fixa. Os esporões, eles também, né, foram efetivos, né? E é um protocolo muito mais fácil, não tem a fase laboratorial, né? É muito mais, custo muito menor para o paciente, né? Então, também seria uma alternativa, né? Mas a grade removível, realmente, você depende e a gente não tem como saber se esse paciente vai colaborar ou não. E nessa mesma amostra, né, foi avaliado depois as complicações clínicas, as intercorrências com esses protocolos. E uma das coisas que mais chamou atenção nessa amostra foi a taxa de desistência de tratamento. Então, veja, nós não podemos deixar de considerar isso no consultório. Por quê? Porque um aparelho que a taxa de desistência é de 25%, é 1/4 dos pacientes. É muita coisa. E a mentoneira, 32%. Então, veja, os aparelhos removíveis são os que mais os pacientes acabam desistindo. Eles se desmotivam a continuar o tratamento. E isso é muito ruim para nós. Então, nós não podemos deixar de levar isso em consideração. Então, baseado nisso que a gente viu, a grade fixa, né, ele é o aparelho talvez
que a gente vá utilizar como um padrão primeira escolha, né, para os pacientes. E ainda sabemos que tem menores taxas de desistência, né, no tratamento. Então, nós optamos, então, né, pelo protocolo da grade fixa. Então, tudo bem, a gente fez o diagnóstico, a gente viu que, né, o esporão, a grade fixa ou removível, você consegue a correção, né, talvez a grade fixa um pouco mais rápido, mas você consegue essa correção. Então, vamos ver esse caso desse paciente com 8 anos e 7 meses, né, que apresentava, então, a mordida aberta, né, restrita aí à região anterior, né, o paciente está no início da dentadura mista, que é aquele período, então, que nós vimos que é ideal para a gente iniciar esse tratamento. E esse paciente, ele foi tratado com esporões, tá? Ele fez parte da amostra lá em Bauru, que a gente iniciou, na verdade, com 54 pacientes que foram tratados com esporão. E veja, esse paciente, depois do tratamento, né, 1 ano de tratamento com os esporões, a gente observa o trespasse positivo, né, obtido aí após 1 ano, né, os 4 esporões foram colados nos incisivos superiores e inferiores, e a gente opta por colar no arco superior bem para a cervical, porque à medida que a mordida vai fechando, né, ele não vai interferir na oclusão. Esse dispositivo tem que estar bem afiado, né, porque aqui funciona como um condicionamento, né, a língua bate, encosta e ela então fica, né, na região mais posterior e é um condicionamento. E esse paciente, com 14 anos de idade, ou seja, 5 anos após o final do tratamento, esse paciente ele não usou nenhum aparelho, ele só usou os esporões. E aqui, essa oclusão, ao final, né, já na dentadura permanente completa, o paciente com 14 anos e meio, e nós, então, podemos ficar felizes com esse resultado, né, porque a única coisa que esse paciente usou foram 4 esporões no arco superior, 4 no arco inferior. E aí, ao final, né, nós temos essa, que pode ser que esse paciente nem vá querer tratar. Por quê? Porque que nós temos aqui um apinhamento muito suave, né? Então, aqui, esse paciente optou por não fazer o tratamento, uma vez que a sua oclusão estava muito adequada. Mas todos os casos a gente tem sucesso assim? Não, né? Então, a mordida aberta, o maior desafio da mordida aberta é a estabilidade, né? Então, a gente manter, né, essa correção. Então, veja, nós temos, de acordo com a literatura, uma taxa de estabilidade de 85%, tá? Então, a gente tem aí em torno de 85% de estabilidade. E nesses 15%, né, de recidiva, o que a gente pode fazer, né, para que a gente diminua, né, essa taxa de recidiva? Onde a gente erra nesse caminho? Eu mostrei para vocês vários protocolos que a gente pode utilizar, que a gente pode individualizar, né, de acordo com o paciente, mas tanto a grade fixa como removível quanto esporão são efetivos para corrigir, talvez demore um pouco mais, mas onde eu erro, né? Onde que eu deveria ter durante o tratamento ou na relação paciente-profissional? O que será que eu posso fazer para melhorar essas taxas? Então, aqui nesse trabalho lá da Unopar, também foram avaliados a taxa de estabilidade 2 anos após, né? E aí a gente vê que ali, né, que é o grupo da grade fixa, que ao final, depois de 2 anos, que o trespasse, né, em torno de 1,23, foi a média de maior trespasse daqueles 4 protocolos de tratamento instituídos, tá? Então, a gente tem aqui a grade com resultado um pouquinho menor. E agora, essa pesquisa está em andamento lá na faculdade, daquela amostra de esporão, né, a Gabriela Utrago, ela chamou esses pacientes agora 5 anos depois, aquele menino que eu acabei de mostrar faz parte dessa amostra,
E todos esses pacientes, ela conseguiu, né, porque teve aí a pandemia nesse período, né, esses pacientes ficaram sem ser chamados na faculdade, e aí eles vieram, e desses 54, ela conseguiu 24 pacientes, né, em torno de 5 anos pós-tratamento. E aí a Gabriela vai defender o mestrado agora no início do ano que vem, e aqui, baseado nas medidas, né, do overbite em modelos digitais, esses pacientes todos foram tratados com esporão, ela encontrou que a média do trespasse, depois de 5 anos, é em torno de 1,88. Então, nós temos aí um trespasse positivo, certo? Mas e a taxa de recidiva? Bom, ela encontrou 20%, né, dos pacientes apresentaram recidiva. Mas o que quer dizer essa recidiva? Houve uma diminuição do trespasse positivo, mas essa diminuição muitas vezes não acarretou a abertura da mordida, certo? Então, nós temos sim que nos preocupar, né, com essa recidiva, mas né, os pacientes, né, ou a maioria, apresentou ainda um trespasse positivo, embora ele tenha diminuído, né, nesses 5 anos de acompanhamento. Então, nós precisamos entender em quais pacientes essa recidiva é maior, quais são as características, o que a gente está fazendo de errado para que essas taxas, né, de recidiva elas estejam presentes. Então, aqui a gente mostra um paciente dessa amostra e essa paciente ela foi tratada também com esporão e fica nítido o que aconteceu com muitos pacientes. Então, se a gente observar dessa foto para essa, vocês conseguem ver que o trespasse positivo ele diminuiu, né? O trespasse estava maior do que aqui. Embora a gente não tenha uma abertura da mordida, mas a gente percebe que há uma diminuição dos resultados obtidos com o tratamento. E a gente começou a chamar esses pacientes que apresentaram um grau de recidiva para entender o que aconteceu, né, com esses pacientes. Então, a gente observa que o padrão de crescimento dessa paciente é muito bom, né? Ela não tem um padrão de excesso de crescimento vertical, mas essa paciente, ela foi encaminhada para a fonoaudiologia, porém, ela nunca foi realmente na consulta. Então, eu acho que o primeiro erro é que nós encaminhamos o paciente e a gente dá o papelzinho para ele e ele fica a critério dele ir ou não, né? E nós, então, não fazemos, né, esse acompanhamento, né? Esse tratamento ele tem que ser interdisciplinar. Então, a minha sugestão, né, é que vocês tenham um profissional para indicar os pacientes, mas que vocês tenham contato com esse profissional, né? O ideal é que vocês troquem. Eu, pelo menos, tenho uma fono que eu trabalhei muito tempo com ela enquanto eu tinha consultório, e os pacientes iam na consulta, assim que o paciente saía, ela mandava um áudio para mim. O que está acontecendo? Porque o tratamento ele tem que ser efetivo. Nenhum paciente vai ficar fazendo tratamento com a fono se for muito longo, né? O paciente ele tem muitas outras coisas. As crianças hoje em dia têm muitas atividades extraescolares. Então, tem que ser efetivo. Mas você tem que participar desse tratamento. Não é porque você corrigiu a maloclusão que esse paciente você dá alta para ele e você não quer mais saber o que está acontecendo, né? Então, a gente começou a ver que alguns pacientes que apresentavam esse grau de recidiva, eles nunca foram, embora eles tenham sido encaminhados, os pais tenham sido orientados da importância desse tratamento, muitos não vão atrás, não vão procurar tratamento com a fonoaudióloga. E aí a gente pode ter a recidiva, né, da correção dessa maloclusão. Então, essa reeducação da postura lingual, ela é muito importante para a estabilidade dos casos. E não só depois que termina o tratamento, mas até durante, né, muitas vezes durante o tratamento, se o paciente fizer também a terapia, a correção é um pouco mais rápida desses casos, tá? Então, a reeducação ou a terapia miofuncional,
ela é extremamente importante. Então, a dica número 1 é que a gente faça isso de maneira interdisciplinar. Então, tenham, né, essa pessoa de confiança para que vocês encaminhem, mas que vocês tenham acompanhamento desse paciente nesse período pós-tratamento. Eu estou com um problema nesse QR Code, depois no final eu vou disponibilizar meu contato para vocês, que eu vi que venceu, estava olhando agora, depois eu encaminho. Se vocês quiserem e tiverem interesse, eu passo o material que vocês não conseguiram com esse QR Code. Então, esse questionário, lá em Bauru a gente tem a faculdade de medicina e a faculdade de fonoaudiologia. E a equipe de fonoaudiologia, nós estamos trabalhando com um questionário, que é esse questionário que chama, questionário, ele é nórdico, né? É um teste orofacial. Então, esse teste, ele tem a versão validada para o português. Para que serve esse teste? Porque a gente tem dúvidas, será que todos os pacientes eu preciso encaminhar para fono, depois que termina o tratamento, depois que eu corrijo a maloclusão? Então, muitas vezes a gente tem dúvida, né? Então, esse teste, ele tem 2 partes, né? Então, tem a parte de perguntas meio de anamnese, uma parte de avaliação desses pacientes. E aqui a gente tem scores, né? E se você tiver uma pontuação de pelo menos 3 até 2, o paciente não há necessidade de ser encaminhado para fono. A partir de 3, nós devemos, então, encaminhar para que a fonoaudióloga, essa parte da motricidade oral, a gente sabe que a fono tem várias áreas, né? E a gente tem que encaminhar para que trabalhe na parte de motricidade oral. E aí, a gente trabalhou, né? Esse QR Code, na verdade, seria do questionário, e o outro seria de como que vocês vão fazer para... Porque esse questionário, ele pode ser passado para os pacientes, não precisa ser fono, pode ser o dentista, pode ser o ortodontista, pode ser fisioterapeuta, psicólogo. Então, qualquer uma dessas áreas pode administrar esse questionário. Ele não é exclusivo do fonoaudiólogo. Então, por isso que é muito fácil da gente administrar e a gente, então, faz uma triagem desses pacientes, um rastreio desses pacientes, tá? Então, e aqui seriam as instruções que nós, então, utilizamos, né, para passar esse questionário para os pacientes. Então, a gente tem avaliação, né, de função e também alguns dados de anamnese que a gente passa para a criança e os pais, os cuidadores podem responder, tá? Então, baseado nesse valor, a gente pode... Uma coisa interessante que nós fizemos um treinamento com os nossos alunos e a gente pediu para os nossos alunos da pós-graduação, separem todos os pacientes que vocês corrigiram a mordida aberta, que vocês acham que precisa de fono. E nós passamos o questionário e, na verdade, então, a correlação foi muito alta. Ou seja, nós, ortodontistas, nós temos uma visão muito apurada, né, dos pacientes que, durante a fala ou durante a deglutição, tem alguma interposição. Mesmo quando você não enxerga a língua interposta, nós somos muito sensíveis a alterações na fala que são oriundas dessa má postura lingual. Então, teve uma correlação muito alta. Então, talvez o questionário, até para nós ortodontistas, talvez não seja nem necessário, porque nós temos essa percepção dos pacientes que precisam fazer essa terapia. Bom, essa terapia, ela deve ser realizada durante a correção da maloclusão ou depois. Nessa tese de doutorado da Tágide, que também defendeu na mesma mostra do Henrique, defendeu esse ano, esses trabalhos ainda não estão publicados, ela fez, então, uma comparação. Então, pacientes tratados, né, com a grade fixa e o grupo tratado com a grade fixa e a terapia miofuncional concomitantemente. Então, o que nós encontramos? Aqui é o overbite, a quantidade de correção. Não deu diferença estatística, tá? Então, se o paciente fizer a terapia com a fono durante o tratamento ou depois, os resultados não são muito diferentes. Mas o que impactou mais foi que o paciente, ele abandona o tratamento, porque ele não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. É muito difícil hoje a gente conseguir que as crianças façam várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? A fono, o tratamento deve durar no máximo 4 meses. Quanto mais intensivo,
né? O ideal, as fonoaudiólogas falam, o ideal era que a gente pudesse pegar o paciente 15 dias seguidos. Só que dificilmente a agenda da criança vai permitir isso. Então acaba espaçando essas consultas e aí a gente percebeu nessa amostra que o paciente não consegue fazer as duas coisas. E como o resultado não foi diferente, então o nosso protocolo com a fono é sempre pós a correção da maloclusão. Não há necessidade de fazer durante, né, o tratamento com a grade. Então a gente sempre faz o seguinte, corrige a maloclusão, né, aqui o paciente tratado com a grade fixa, depois que a gente tiver um trespasse positivo, a gente pode trocar a grade fixa pela grade removível e aí sim nós vamos encaminhar esse paciente para a fonoaudióloga. Por quê? Eu não posso encaminhar esse paciente com a grade fixa? Não. As fonoaudiólogas, elas não gostam de fazer os exercícios com a grade fixa, atrapalha fazer os exercícios. Então, eu poderia remover o aparelho e deixar sem nada? Eu não acho prudente, porque se esse paciente não fizer o tratamento com a fonoaudióloga, e vai haver recidiva, né? Porque a mordida aberta tem uma grande chance de recidiva. Então, o ideal é que esse paciente, porque ele não vai ter alta, né? Lembra que eu falei para vocês? Esse paciente, a gente vai continuar acompanhando, não precisa vir todo mês no consultório, mas a gente não pode perder esse paciente de vista. Em alguns casos, dependendo da profissional, elas preferem até que não coloque a grade aqui, seja uma placa de Hawley, e muitas vezes elas pedem para fazer um orifício na região da papila incisiva ou apenas umas ranhuras com a broca para ter uma referência da postura de língua do paciente. Então, muitas preferem esse protocolo, certo? Então, a gente encaminha para a fono depois da correção da maloclusão e a gente mantém o paciente com um aparelho aí removível, né, e acompanhando esse paciente enquanto ele estiver fazendo, né, a motricidade oral. Aí, quando ele tiver alta da fonoaudióloga, nós podemos dar alta temporária para esses pacientes. Essa paciente foi tratada com grade fixa, né, e aí, ao final de um ano, né, a correção, mas não temos aí uma sobrecorreção, e aqui com 2 anos, né, uma melhora dessa maloclusão. Passado aí 5 anos, né, essa paciente vem e veja, uma recidiva dessa maloclusão causada pela persistência do hábito. Então, aí, né, nós tivemos a interdisciplinaridade pensando na fono, mas nós temos que remover esses hábitos. E se o aparelho não é sozinho capaz de fazer isso, nós temos que pensar numa outra abordagem, tá? Então, aqui a recidiva relacionada à persistência dos hábitos, nós podemos contar com o apoio da psicologia, né? A terapia cognitivo-comportamental, que muitas vezes vai ser aí a solução para que o paciente consiga, principalmente, abandonar o hábito de sucção. Então, essa é a dica número 2, né? A primeira dica, a gente tem que trabalhar com a fono de maneira interdisciplinar. A segunda dica, nós temos que, em caso de persistência dos hábitos, entrar com... E qual tipo de terapia a psicóloga costuma fazer? Normalmente é um reforço positivo, nunca um reforço negativo, embora a literatura ainda não seja unânime em relação a isso. E isso a gente precisa comentar com os pais do paciente, né, que é importante muitas vezes. Agora, um outro dado importante é o padrão de crescimento, que eu falei que é inerente ao paciente, né? E que aqui a gente tem esse paciente foi tratado na amostra do esporão, e aqui após 1 ano, né? Vocês observam na radiografia, na tele, né? O quanto o ângulo goníaco é aberto, o quanto o padrão de crescimento desse paciente é vertical, né? E aí a gente observa depois de 1 ano, a correção com o esporão, aqui 2 anos, e aí, quando a Gabriela chamou esses pacientes 5 anos depois, a gente observa já na dentadura permanente uma recidiva dessa maloclusão. Esse paciente não é respirador bucal, esse paciente não tem hábito, né? Esse paciente não tem hábito nem de interposição de língua,
e a gente observa nitidamente uma recidiva dessa maloclusão. Então, o padrão de crescimento, ele é muito importante, né, para a estabilidade desses casos. Então, o que eu posso fazer, né, nesses casos que eu percebo que o paciente apresenta um padrão muito vertical de tratamento, né? Então, nós podemos, então, lançar mão da mentoneira de tração alta. A mentoneira, ela vai ser utilizada associada ao aparelho intrabucal, seja ele a grade, seja ele o esporão. Então, a mentoneira associada, né, ela vai fazer um controle desse crescimento vertical e tanto vai colaborar, né, durante a correção da maloclusão, ou nós podemos, então, instituir que o paciente use por 1 ano, depois que corrigiu a maloclusão, a gente pode passar para 1 ano de uso noturno. Para o paciente, então, a gente faz o controle, né, dessa estabilidade. Então, a dica número 3 é o controle do crescimento vertical. Né? A gente sabe que o uso da mentoneira associada, né, ela vai trazer. Então, esse paciente foi tratado só com a mentoneira e veja, só com a mentoneira, né, após 2 anos, a gente observa uma boa melhora, né, dessa maloclusão e esse paciente só usou a mentoneira. Então, aqui 5 anos após a correção, só com a mentoneira. Agora, qual é a desvantagem? Né? A mentoneira, como a gente mostrou, tem um índice de desistência muito grande e ela não vai interromper os hábitos. A mentoneira não vai interromper hábitos. Então, o ideal é a gente associar, combinar com os aparelhos que vão agir, né, para a interrupção dos hábitos dos pacientes. Tá? Então, a gente deve associar. E esse trabalho realizado lá em Bauru, os autores acompanharam pacientes tratados com a mentoneira, né, associada aos esporões linguais, e eles encontraram, né, que houve uma taxa de estabilidade de quase 100%. Olha, então em 96% dos casos houve, né, estabilidade 3 anos aí pós-tratamento. Então a gente sabe que o paciente que a gente observa que ele tem realmente um padrão de crescimento mais vertical, eu acho que uma grande sacada nossa é tentar fazer esse controle, tá? Tanto durante como muitas vezes pós-tratamento, tá? Então essa aí seria a dica número 3, né? Que seria em relação ao crescimento. A dica número 4 seria sobre corrigir. Para a gente vencer esse desafio das taxas de insucesso, né? Então, essa paciente foi tratada também. E aí, a sobrecorreção, ou seja, vai tratar durante 1 ano? Nem todo paciente, né? Muitos pacientes, a gente vai manter esse tratamento por um período maior. Por quê? Porque a gente precisa de ter uma taxa de sobrecorreção. De quanto? 2 milímetros de trespasse, né? Então não remove o aparelho com 1 milímetro de trespasse. Porque se tiver recidiva, vai ficar em 0, vai ficar de topo. Tá? Então vamos sobrecorrigir, vamos pensar aí, né, que se tiver uma taxa de recidiva de 1/3 dessa correção, você não vai pôr em risco todo o seu tratamento. Então, a dica número 4 é a sobrecorreção dos casos, independente do aparelho que você escolher, certo? Então, nós vamos também, né, trabalhar com as outras especialidades, né, de maneira interdisciplinar, né, estabelecendo uma equipe, né, de tratamento. Com isso, nós temos, então, uma grande melhoras nessas taxas de estabilidade. Então, como considerações finais, né, nós devemos, então, orientar os pais, né, desde as crianças, na fase ainda de dentadura decídua, né, para abandonar os hábitos, né, antes da troca dos dentes,
E quando esses hábitos persistem, nós vamos fazer a intervenção e não seremos só nós os protagonistas dessa história, nós vamos então tratar com a nossa equipe interdisciplinar. O diagnóstico e a intervenção devem ser precoces, né, no início da dentadura mista, como nós mostramos para vocês. Nós temos também que ter a atenção à persistência, pensando na estabilidade, né? Não é só para corrigir, é para manter. O mais difícil da mordida aberta é manter, não é corrigir, certo? Então, a atenção à persistência dos hábitos, considerando a estabilidade, né, em longo prazo, atenção ao padrão de crescimento vertical para melhorar as taxas de estabilidade. Nós vimos que nós vamos pensar num controle desse crescimento, né, nesses pacientes, e nós não podemos, então, nos atrasar, né, em relação a isso, tá? Então, não se atrasem, né? Vamos, então, fazer o diagnóstico e o tratamento precoce, né, e levando em consideração, né, o que a gente discutiu aqui, para que a gente tenha umas melhores taxas de estabilidade. Então, aqui, pessoal, eu tenho aqui os meus contatos, né? Se vocês quiserem, eu vi que vocês estavam tentando pegar o QR Code, eu acho que está travado, né? E aí eu posso, então, encaminhar para vocês ou os artigos, né? O material que a gente mostrou aqui na aula, ou também aquele teste, né, que a gente tem usado lá em Bauru para rastreio de pacientes com necessidade de terapia miofuncional, certo? E aqui, então, eu agradeço a todos vocês pela atenção, tá? Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha gostado deste episódio. Para participar do sorteio e concorrer a um super voucher no valor de R$300 em produtos Morelli, basta ler o QR Code que está na tela, ou ir até o Instagram da Morelli, seguir a página, participar do canal Morelli News, curtir o post do palestrante de hoje e nos comentários digitar o símbolo da claquete, mais #Maratona Morelli. E lembre-se, quando mais compartilhar e comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será amanhã, então fique ligado e até o próximo episódio.